Pessoal, conforme prometido, um vídeo do canal para tratar do poliamorismo, sobretudo a partir da decisão do CNJ no dia 26 de junho de 2018, agora, muito recente, em que o CNJ proíbe que os cartórios de notas do Brasil celebrem, lavrem escrituras públicas reconhecendo famílias poliamoristas. Ou seja, a partir dessa decisão, o CNJ entende que os tabeliões não podem lavrar escrituras acerca de poliamor. Por quê? Porque entende-se que o objeto dessas escrituras é o reconhecimento de famílias poliamoristas, famílias de mais de duas pessoas com núcleo afetivo ou sexual, e que essas famílias não são admitidas pelo direito brasileiro em função do princípio da monogamia, etc. Bom, a minha opinião sobre a decisão, a priori eu discordo, terminantemente discordo muito da decisão. Por quê? Porque entendo que, ponto número 1, a escritura não tem por objetivo conferir reconhecimento jurídico a essas famílias, até porque esse reconhecimento viria de uma ação judicial buscando esse reconhecimento. Assim como na união estável as pessoas precisam muitas vezes entrar com ações para reconhecimento e dissolução, por exemplo, da união estável, elas teriam que adotar o mesmo caminho em caso de litígio, etc., acerca da própria existência da família de poliamor. Segundo, indo à justiça, é o juiz quem vai formar uma opinião e nessa opinião ele pode levar em consideração como meio de prova, como instrumento de declaração de vontade daquela escritura. Mas quem vai só pesar a escritura, dar a ela a dimensão jurídica no processo é o juiz. Então eu entendo que por isso, a priori, não há nenhum problema com a lavratura da escritura em si. A escritura ela visa declarar como aquelas pessoas vivem e como elas querem que o seu patrimônio, sobretudo, que a sua vida, que a sua situação conjugal seja gerida, sobretudo numa situação de dissolução de união. Tá? Então, na verdade, a escritura ela é um retrato de como vivem aquelas pessoas e do que elas desejam para a sua vida. Não necessariamente elas serão validadas por um juiz, elas terão um reconhecimento jurídico. O que eu entendo é que a escritura seria possível desde que o tabelião advertisse a família que busca a escritura de poliamor de que ele não pode garantir o reconhecimento jurídico daquele documento, a validade, a eficácia em função do nosso sistema e de o tema do poliamor ainda ser um tema controverso longe da pacificação. Então, entendo dessa forma. Acho que não andou bem o CNJ quando proibiu o tabelião de fazer aquilo que é a atividade principal do tabelião, lavrar a escritura. Entendo que o foco não é, neste momento, decidir se pode ou não no Brasil a família poliamorista, porque não é o tabelionato de notas quem tem o poder de decidir sobre isso, não é o CNJ. Eventualmente, quem decidirá sobre isso, STJ e STF. O caso ainda não chegou até lá. Então, acho que foi uma atitude precipitada, calcada, sobretudo, numa posição muito influenciada por moral religiosa, pela questão dos bons costumes. E é sempre bom lembrar, como diz o professor Rodrigo da Cunha Pereira, que pela moral e pelos bons costumes, existia diferença no Brasil entre filhos legítimos e filhos ilegítimos, filhos do casamento e filhos de fora do casamento. Pela moral e pelos bons costumes, a união estável não era reconhecida no Brasil até 1988, só o casamento. Pela moral e pelos bons costumes, as famílias homoafetivas tiveram que travar uma longa luta, uma longa batalha para alcançarem seu reconhecimento jurídico, o que só se deu, lembrando, em 2011, com a decisão do STF. Então, em nome da moral e dos bons costumes, o direito de família, diz o professor Rodrigo, já excluiu muita gente no Brasil. E faz agora, através dessa decisão do CNJ, mais uma vez esse tipo de exclusão.